Segundo o edital, a parte da entrevista para o auxiliar, ela ficou um pouquinho mais complicada, que é aquela questão que o professor Carlos Eduardo falou no início, né? As outras são divididas entre planejamento e entrevista. Então, quando você tem um ponto ali fixo, o planejamento, já é algo que você vai só apresentar. E a entrevista não. A entrevista precisa que vocês tenham um embasamento, uma fundamentação daquilo que vocês vão responder, não é isso? E elas são muito bem objetivas, as perguntas, porque são muito relacionadas ao trabalho de vocês. Mas é bom que vocês se atentem que não é aquilo que vocês acham, que não é aquilo que vocês pensam. Quando vocês estão sendo entrevistados, vocês vão entrevistar buscando a fundamentação. É aquilo que se espera. O que se espera do auxiliar? O que se espera desse profissional de apoio escolar? Porque, na verdade, dentro da legislação, o auxiliar terapêutico, ele é reconhecido como profissional de apoio escolar, que é dentro da legislação da lei brasileira de inclusão, né? O nome auxiliar terapêutico já é uma nomenclatura da nossa cidade, que foi reconhecida logo após o projeto de implementação, que foi o PIES, e reconhecida também lá dentro do Conselho Municipal de Educação, que quando foi aprovado o PIES como programa de implementação e acompanhamento da educação inclusiva. É por isso que é chamado auxiliar terapêutico, e logo depois passou pela Câmara e foi reconhecido também como profissional a ser efetivado no nosso município, né? Então, dentro desse edital, o auxiliar terapêutico, ele deve ser maior de 18 anos, conter licenciatura ou ensino médio, né? E mais um curso de auxiliar terapêutico com carga horária mínima de 120 horas. Aí, eu coloquei o meu Bitmoji, né, que é o meu avatar, aí se perguntando, será o que vocês esperam de mim hoje? Que eu vou trazer uma receita aqui de como vocês vão se comportar diante da entrevista, do que vocês vão responder para a entrevista, né? E não é isso, não existe essa receita, não existe esse modelo. O que existe? Existem os fundamentos, existem os conceitos sobre o trabalho de vocês, que é isso que vocês precisam compreender para que vocês se sintam seguros diante de uma entrevista, né? Eu acredito que todo mundo saiba o porquê que escolheu essa profissão, né? O porquê que você está aí. Eu, como lidei com esse início desses profissionais, né, com o nosso primeiro seletivo para essa área foi em 2018, a gente lidou com muita gente que buscava esse trabalho e depois ficavam sem saber, meu Deus, mas e aí, qual é o meu trabalho? Eu chego na escola e não é exatamente isso que me espera. E aí vem, o que realmente atrapalha, né? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por esses auxiliares no exercício das suas atribuições, né? Porque a primeira barreira é vocês encontrarem um espaço inclusivo, né? A escola está ali preparada realmente para incluir. É a primeira barreira, porque às vezes a gente chega lá com uma bagagem, a gente sabe qual é o nosso trabalho e tudo, mas a escola não sabe qual é o nosso trabalho. E essa é uma das grandes barreiras. Então, como é que vocês abordariam isso diante da entrevista, né? Para falar de inclusão, de educação inclusiva e do papel de vocês aí, é importante que vocês reconheçam quais são os documentos e onde é que esse momento da educação é reconhecida. Ela vem desde a Constituição Federal de 88, depois na Declaração de John Chen, né, 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente também já traz, já reconhece esse processo inclusivo, Declaração de Salamanca, Lei de Diretrizes e Bases, Convenção de Guatemala, Montreal, Plano Nacional de Educação, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a Declaração Tiention, que é 2015. Gente, são tantas leis, são tantos argumentos, mas aí, de fato, o que vocês reconhecem de empecilho dentro do trabalho de vocês?
eu acredito, olhando aqui os nomes, alguns já trabalharam como auxiliares, outros já estão aqui, já passaram pelo curso, que para reconhecer isso, eu acredito que vocês já têm uma base do que, às vezes, viram empecilho no trabalho de vocês. E uma das coisas que a gente observa muito, até mesmo no curso, é exatamente isso, é ser reconhecido o trabalho dentro do ambiente escolar. E de que forma vocês vão apresentar isso? E o que é que vocês esperam que a escola apresente para vocês? E aí fica essa. Gente, olha, eu quero que vocês compreendam que esse momento eu vou ajudar vocês a construir a resposta da entrevista, viu? Eu não vou dar aqui algo pronto. Eu vou trazer embasamento para vocês construir essa resposta. E ao final da aula a gente pode estar, eu espero ter um tempinho aqui para que a gente possa estar discutindo isso, né? O que a Política Nacional de Educação, na perspectiva de inclusão, traz? Ela fundamenta a Política Nacional de Educação, ou seja, a educação, ela continua a mesma, ela não muda, só que ela enfatiza o caráter do processo de inclusão educacional. Ela traz aí um ponto de partida, né, que é o da educação especial, e assinala para a educação inclusiva. Gente, um dos grandes empecilhos da educação, do processo de inclusão, dentro da sala de aula, do trabalho de vocês, está aí. O aluno, ele não é público-alvo da educação especial. Os pais, eles sabem que é de direito incluir no ensino regular. Está lá as leis que dizem que você deve ofertar educação para todos, né? Você deve ofertar educação para todos, mas vocês sabem e já se reconhece que uma criança que ela tem uma deficiência, que ela tem um transtorno, que ela é público-alvo da educação especial, ela precisa estar sendo acompanhada na educação especial, porque é aquela educação especial que vai levar o que o aluno precisa, as ferramentas de adaptações que ele precisa fazer. Então, se tem só o ensino regular e o auxiliar terapêutico, ele vai criar um elo com quem? Com quem, né? Ele precisa criar um elo com algo específico para ele. Então, só o professor do ensino regular, ele não vai conseguir fazer. E um dos grandes problemas hoje que a gente tem, e reconhecendo essa realidade do nosso município, é que o aluno esteja matriculado na educação especial e no ensino regular, para que se obtenha êxito no trabalho do auxiliar terapêutico, para que o auxiliar ali, ele funcione como esse elo, né, de trazer aquele material preparado para o aluno dentro da sala de aula, mas dentro dos objetivos específicos esperados por ele, dentro dos objetivos de aprendizagem esperados para aquela aula. Lá dentro, onde o professor Carlos Eduardo trouxe um planejamento prontinho, que lá ele bota os objetivos de aprendizagem, as habilidades, tudo aquilo ali pode ser contemplado por um aluno com deficiência, que tem um atraso, se ele tiver as adaptações curriculares, né? E é em cima dessas adaptações curriculares que entra o auxiliar terapêutico. Pense aí, numa sala onde tem 40 alunos, que essa é a nossa realidade, né? Uma média de 40 alunos numa turma, 35 alunos numa turma, e eu tenho lá 2 alunos autistas que se incomodam com barulho ou que não conseguem se comunicar direito, né? E o professor, ele precisa dar atenção para aquele aluno, para que ele alcance o objetivo de aprendizagem esperado, as habilidades esperadas para aquele momento, e o professor está ali sozinho. Ele tem material para ser aplicado, precisa ser direcionado, e ele não tem esse elo, né? Esse aí é que entra o papel do auxiliar. Ah, eu tenho um aluno com problema de comunicação, o aluno, ele não consegue se expressar. Onde é que entra o auxiliar? O auxiliar vai ser aquela pessoa que vai estar ali buscando, fazendo com que o aluno se oriente. Muitas vezes esse aluno se comunica, muitas vezes ele vai se comunicar através de pranchas,
de comunicação, que são aquelas pranchinhas que tá lá dizendo o que o aluno quer, quero beber água e tudo, ele aponta para você e você repete o que ele está falando, olhando sempre para ele. Então, o auxiliar é esse elo. Mas se não tiver esses instrumentos da educação especial, como é que ele consegue desenvolver? Não é? Então, é perceber que um ambiente que precisa de um auxiliar, ele precisa estar sinalizando a educação inclusiva. A educação especial, ela tem que estar ali, ela tem que estar prevista dentro do plano daquela escola, para que vocês não cheguem no ambiente e simplesmente fiquem perdidos, sem saber o que vão fazer, sem a escola compreender o que é o trabalho de vocês, sem vocês ser aquela pessoa apenas para conter os alunos dentro de sala de aula, os alunos taxados como danados, que muitas vezes não tem laudo, não tem nada, eles são simplesmente inquietos, não, vai dar ali para auxiliar, né? Aí, desse jeito, vocês nem conseguem desenvolver o trabalho, que é do auxiliar, e nem consegue fazer com que o aluno que precisa mesmo desse auxílio esteja sendo contemplado. Então, destaca Soares quando diz que é imprescindível desenvolver ações pedagógicas formativas. Como o professor pode ter uma prática inclusiva se no processo de formação profissional não teve contato e não foi sensibilizado a respeito dessa nova maneira de se pensar as diferenças? Então, gente, um grande entrave também é a falta de conhecimento do que é a educação inclusiva. Lembrando que o auxiliar, ele é uma peça da educação inclusiva, ele não é peça da educação especial. Ele não está para a educação especial, ele está para a educação inclusiva e é por isso que ele está no ensino regular. Ele não acompanha o aluno na sala de recursos. Ele não acompanha o aluno no AEE, ele não vai acompanhar o aluno na APAE, ele não vai acompanhar o aluno na terapia, ele vai acompanhar o aluno no ensino regular. Então, se ele vai para o ensino regular, se a escola sinalizou o auxiliar para lá, então espera-se que o quê? O planejamento do professor já esteja preparado, esperando esse auxílio, com os objetivos do trabalho de vocês, que isso esteja claro no ambiente, né? Então, é importante que vocês ressaltem que um dos grandes entraves do trabalho de vocês só pode acontecer se a escola não estiver preparada para receber esse profissional dentro das possibilidades que ele pode estar trabalhando com o aluno. Então, reconhecer qual é o público-alvo do AEE, qual é o público-alvo da educação especial, né? Quando eu falo de AEE, a gente já está botando aqui a educação inclusiva, porque o AEE, ele é aquele contraturno onde o aluno está sendo acompanhado dentro da sua especificidade, para contemplar ali a deficiência e potencializar os recursos para que esse aluno possa estar desenvolvendo no processo de ensino-aprendizagem. Quais são esses estudantes? Os estudantes com deficiência, aquele que tem impedimento de natureza física, intelectual, sensorial, os quais a interação com diversas barreiras pode obstruir sua participação, né? Não é só aquele aluno danado, gente. Quando a gente diz que um aluno tem deficiência, por mais que ele não tenha laudo, ele tem uma barreira ali, né? Às vezes o aluno, ele é só inquieto por falta de orientação, por uma questão familiar, ou até mesmo por uma questão do ambiente, um ambiente desorganizado, ele traz esse aluno inquieto, né? Independente da deficiência, se você está num ambiente bagunçado, os alunos tendem a ser alunos com mais dificuldade de se comportar melhor, né? Isso. Então, os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento. Gente, transtorno global de desenvolvimento, ele abrange muita coisa. A nova Política Nacional de Educação Especial, ela quer trazer aí, dentro desse tópico, reconhecer apenas os estudantes com transtorno do espectro autista. Mas, na verdade, na nacional é reconhecida todos os transtornos globais, que aí entra a questão da hiperatividade, entra outros transtornos neuropsicomotor, outros transtornos que não é só o autismo. A gente sabe que hoje tem muitas crianças
que não são autistas, mas apresentam outros transtornos, apresentam transtornos de aprendizagens ali que não é reconhecido como autismo, mas a criança, ela apresenta dentro da escola aqueles transtornos. Então, ela precisa ter o olhar especial, ela precisa ter esse olhar especializado. Lembrando que esse nome especializado, ele vem do contexto de especialista, ele vem do contexto de olhar com esse olhar especialista, olhar para a deficiência com o foco de potencializar aquele aluno. Estudantes com altas habilidades e superdotação, aqueles que apresentam um alto potencial, né, um potencial bastante elevado, no entanto, ele não se envolve com tudo. Ele não se envolve com tudo. Aquilo que ele acha desinteressante, ele não se envolve facilmente. Ele por muitas vezes, ele desdenha daquele fato e pronto. Fica só naquilo que ele consegue, que ele compreende, que é para ele. Ele foca naquilo que ele gosta. Então, é importante reconhecer o público-alvo do AEE para que vocês também não parem, não tropecem aí nessa barreira, né? De chegar numa escola e o aluno não é desse público-alvo. É apenas um aluno que está fora da idade escolar, ou seja, você chega na escola, tem lá um aluno de 14 anos que todo ano é reprovado, ano a ano, e ele é reconhecido como quem precisa de um auxiliar simplesmente porque o aluno não está alfabetizado. Então, esse reconhecimento, essa barreira que às vezes a escola impõe, é que é um grande problema, né? Uma escola, uma turma considerada inclusiva, ela precisa ser mais do que um espaço de convivência, um ambiente onde o aluno com necessidades educacionais especiais, aprenda conteúdos socialmente valorizados para todos os alunos da mesma faixa etária. Gente, outra barreira é essa, que você chegue na escola e a escola está lá esperando para tirar o aluno da sala e deixar apenas com auxiliar terapêutico, porque o aluno, ele não consegue desenvolver e muitas vezes atrapalha a turma, né? Aí fica aquela pergunta, e aí, se eu não fizer, a direção vai me perseguir, ou não vão mais me querer na escola, vão me devolver. Então, gente, vocês não podem estar se preocupando apenas com o trabalho em si, com a questão do emprego em si. A gente tem que perceber que nós estamos ali para um processo de inclusão, onde as coisas devem estar sinalizadas para isso. Se existe um seletivo para contemplar 50 profissionais, auxiliares terapêuticos, é porque tem essas 50 vagas, é porque você vai ser contemplado para atender um aluno dentro do público-alvo da educação especial, né? Se vocês forem encaminhados para outro fim, isso não está correto, isso é uma barreira. Então, é importante que durante a entrevista seja colocado isso, que uma das grandes barreiras que pode acontecer é o auxiliar não ser encaminhado para o processo de inclusão, que ele seja encaminhado para uma perspectiva inclusiva. Às vezes ele está ali sendo encaminhado apenas para uma perspectiva especial, né? Então, não é esse onde a gente se encontra. Se é reconhecida a profissão de auxiliar terapêutico, é porque é reconhecido o processo inclusivo nas escolas. Toda intervenção deve ser antecedida por uma avaliação e planejamento, dos quais apresenta os objetivos a serem contemplados por toda a equipe escolar. Esse papel deve anteceder o início do atendimento e o acompanhamento direcionado por rotinas e atividades que serão contempladas pelos pais, professores e equipe de atendimento especializado. Gente, vocês estão dentro dessa equipe de atendimento especializado, né? Vocês são esse elo. Então, se vocês não estão sendo contemplados ali no planejamento do professor, no planejamento da escola, como é que vocês vão ter sucesso em desenvolver um trabalho inclusivo, né? Então, outra barreira é o plano da escola, o planejamento do professor não contemplar o trabalho de vocês chegarem na escola e lá ficar
sem saber o que vai acontecer, com um aluno que vira seu, né? Um aluno que vira seu, e você fica, não pode planejar para ele, porque se vocês planejarem para ele, vocês vão estar tirando a autoridade do professor. Não pode trazer uma atividade direcionada, porque tem que estar contemplada no planejamento do professor. Então, aí vocês ficam ali. Até onde eu posso ir? O que eu preciso fazer? Então, é a partir desse planejamento do professor, do planejamento escolar, que está ali dizendo qual é o papel do auxiliar dentro da escola, é que é reconhecido o trabalho de vocês. Aí é uma outra barreira. Como vocês estão observando, eu estou trazendo as perguntas, os tópicos que serão contemplados na entrevista e trazendo as possibilidades de resposta de vocês. Vocês não vão pegar cada slide desse e colocar como resposta. Não, nomeie um e contemple ali a resposta que vocês vão utilizar para aquele momento, né? Então, segundo momento, a motivação para exercer essa função de auxiliar. Gente, tem gente que se derrete de paixão aqui nesse momento. Ah, é porque eu amo esses meninos são sensíveis, esses meninos não vão por esse lado. O que motiva a função do auxiliar? O que motiva? O motivo deve estar dentro do conceito de auxiliar. Vocês potencializam o aluno na sala de aula. É acreditar que o aluno é capaz e que ele precisa de vocês ali para esse elo, não é? É de vocês acreditarem nesse poder do querer, que se o aluno quiser aprender, eles vão aprender e vocês vão estar ali como ela. Porque o que a gente vê muito é auxiliar que é morto de apaixonado pela profissão e quando ele chega na sala de aula, ele é o primeiro a dizer que o aluno não consegue, né? Isso não deve fazer parte do contexto de vocês. O aluno, ele vai conseguir, ele precisa de vocês para potencializar esse momento, né? Ele não consegue sozinho, mas ele precisa desse empurrãozinho. E é por isso que vocês devem se motivar, devem querer trabalhar com esses meninos, né? Lembrando que o auxiliar, ele tem a parte errada, né? O aluno que ele não consegue atender todas as suas necessidades sozinho, o auxiliar vai precisar acompanhar. Então, dentro dessa paixão, tem que vir a paixão da hora de limpar o aluno, de acompanhá-lo no banheiro, de limpar a baba dele, né? Tudo isso. Então, quando a gente pensa só em paixão, aquela coisa vem muita questão do assistencialismo, viu? Então, não fique só por esse lado. Vocês são potencializadores, vocês não são assistentes, tá? Vocês estão ali auxiliando o processo de inclusão. Então, a proposta de educação terapêutica, ela institui um símbolo em torno do real. Não é apenas uma educação no sentido clássico, ela não visa só moldar a criança ao ideal do eu do educador. Ela precisa apresentar materiais, sugerir caminhos, ao mesmo tempo deve escutar um pouco do sujeito, que ali, por vezes, emerge. Ali ele não está A questão aí é de que, às vezes, o aluno, ele está ali, mas ele não está participativo. Ele está simplesmente quieto. Às vezes, a escola, ela espera de vocês apenas isso. Que vocês segurem um aluno dentro da sala de aula, porque é um direito dele, né? É um direito, é uma obrigação da escola, e o auxiliar está ali para conter aquele aluno quietinho, sem participação, sem nada. Mas essa proposta da educação terapêutica, da educação especial, que traz isso, desse modelo de inclusão, é o quê? Qual é o papel do auxiliar? É de você acompanhar o processo de desenvolvimento, é de vocês potencializar esse processo, é de vocês estarem ali para mostrar que os alunos são capazes, né? Que eles têm voz, que às vezes vocês precisam ser a voz deles, né? De vocês serem aquele estímulo. Então, ao mostrar essa afinidade com o trabalho, vocês mostrem isso, mostrem esse conhecimento, que vocês conhecem o motivo de estar ali, e é por isso que vocês querem estar, não é? Que vocês, depois que vocês estiverem empregados, vocês não vão correr. Ah, eu não quero esse aluno. Tem auxiliar que é assim, quando ele se depara que vai ficar com um aluno que tem deficiência intelectual, que baba, que precisa de acompanhamento para o banheiro, ele já não quer, né? Ele decide o que quer.
Vocês vão ser auxiliares e vocês sabem o que pode chegar para você, mas vocês não sabem quem pode chegar. Então, quando a gente escolhe uma profissão, a gente está ali para abraçar a todos, né? Será que o médico ele vai escolher quem ele vai consultar e quem ele vai deixar de consultar, né? Será que ele vai olhar para a cara? Primeiro, deixa eu escolher esse aqui. Não. Vocês vão ser ali para contemplar para qualquer lugar. E eu acredito que essa entrevista é exatamente para isso. Para saber, de fato, o que vocês estão esperando. Se vocês querem só aquele modelinho de aluno ali, quietinho e tudo, que vocês vão precisar só estar lá. É menina, acorda, é menino. Ah, não, esse menino não aprende, não. Né? Se vocês, de fato, sabem qual é o trabalho do auxiliar. Então, inclusão, ela envolve muito mais do que um compromisso profissional. Ela envolve um compromisso com a vida. Gente, vamos nos atentar que se vocês são auxiliares, se vocês estão ali como uma peça de inclusão, não tem essa barreira de dizer assim, como é que eu vou atender o aluno no ensino remoto? Se você não sabe qual é o trabalho do auxiliar, vai ter que ter uma estratégia para aquilo ali. Às vezes vai ter que partir de vocês. Por exemplo, planejamento do professor. Contempla uma aula remota, onde o aluno vai participar no Meet. Professora, ó, o meu aluno... Isso aí vocês vão precisar reconhecer o aluno, né? O meu aluno... ele não gosta de ficar na tela do computador e tudo, mas eu vou entrar com ele mais cedo, vou conversar, a gente tenta trazer ele em 2 minutinhos. Então, qual é o trabalho de vocês aí? O que deve contribuir para essa resposta? Que vocês estão ali para ser esse elo, de querer ser esse elo potencializador do processo de ensino-aprendizado, né? De vocês acreditarem que a inclusão é possível. Né? E para isso vocês têm que acreditar mesmo, não adianta só falar não, viu? Porque essas coisas ficam no olhar, ficam na defesa do que o profissional está dizendo. Então, nesse cenário, o profissional de apoio escolar, ele cria as condições que a criança possa frequentar a escola, beneficiando-se do processo educativo. Olha aí uma questão base aí que vocês podem estar dizendo. O que motiva vocês a criar essa condição de frequência da criança na escola, de trazer essa criança? O trabalho de vocês favorece esse acompanhamento durante todo o período escolar. Então, que é esse favorecimento? Ele potencializa o desenvolvimento do aluno ali, a participação do aluno, aquele aluno que está ali quietinho, ele torna-se participativo, né? Tanto dentro como fora da sala de aula. O que a gente vê muito, gente, olha como é importante o papel do auxiliar. Muitas vezes tem crianças que têm deficiência física, e a escola contempla ali, hoje não, porque a gente está nesse ensino remoto desde o ano passado, né? Então, as escolas não contemplaram muito festas juninas e tudo, mas costuma se contemplar. Vocês costumam ver crianças cadeirantes participando desses processos? Vocês costumam ver autistas severos participando desse processo? Não, é mais fácil excluir, porque é difícil você estar ali orientando o aluno e todo dia batendo na mesma tecla. A criança chora, a criança não quer participar. Então, qual é o papel do auxiliar ali? Mostrar que ele é capaz, que ele precisa de uma intervenção mais direcionada. E é por isso que vocês querem ser auxiliar, porque vocês querem ser esse elo. Né? Esse elo de participação ativa, de respeito ao que o aluno tem, de respeito ao que o aluno, de reconhecer as dificuldades que ele tem de se envolver, mas ao tempo que vocês também trazem essas possibilidades de envolvimento. É por isso que vocês querem ser auxiliar. Então, na sua opinião, o que é necessário para efetivar a inclusão da criança com deficiência no processo de ensino-aprendizado? Gente, na minha, é contemplar o AEE e estar no ensino regular. E nesse meio termo, ter um auxílio ali, esse elo que são vocês. Responderia essa pergunta dessa forma, né? Então, de que forma vocês podem estar respondendo isso? Né? O conceito de desenvolvimento humano adotado aqui se aproxima do desenvolvimento cultural, que, sob a perspectiva histórico-cultural, concebe o desenvolvimento do sujeito com um processo complexo de apropriação por cada indivíduo em sua particularidade. Gente, voltando aqui.
O que é necessário para a efetiva inclusão da criança com deficiência? Olha, essa questão do reconhecer a cultura, reconhecer o que aquela criança traz, é muito importante. Se eu fosse dar uma aula aqui para vocês de como lidar com o autismo, com a criança autista, não seria benéfico para esse momento. Por quê? Uma criança autista, ela não é igual a outra criança autista. Uma criança com deficiência intelectual, ela não é como uma criança com deficiência intelectual. Uma deficiência, ela traz inúmeras particularidades. E muitas delas estão dentro da cultura da criança. Dentro da forma que aquela criança é tratada, dentro da forma que aquela criança é estimulada, né? Então, é importante que você reconheça isso, que você respeite isso. Não é? Então, para que exista o processo inclusivo de verdade, é importante reconhecer o sujeito, é importante reconhecer aquele aluno, quem é o aluno deficiente, o que ele traz. Então, é nisso que se espera. Esse é um ponto-chave da inclusão, né? Então, portanto, reconhecer que cada criança tem características, interesses, capacidade e necessidade de aprendizagem que lhe são próprias. Então, cada um estimulado do jeito certo, ele vai desenvolver. Então, para isso, precisa desse reconhecimento. Por isso que eu digo que o AE é muito importante, porque é através do AE que se constrói o plano de desenvolvimento individual do aluno. A gente ouve muito falar nisso. Os pais que acompanham as crianças com deficiência, esses pais que estão o tempo todo buscando esse processo inclusivo, eles cobram muito esse PDI. Mas muitas vezes o pai cobra o processo inclusivo no ensino regular e não compreende que o aluno precisa da matrícula especial para essa construção. Não é? Por isso que eu digo que esse elo aí, ele é importante, porque um professor de ensino regular, ele não está habilitado para fazer um planejamento individualizado. Por quê, professora? Porque muitas vezes ele não é especialista na área. Ele não é obrigado a ser especialista na área. E aquele que é especialista na área, que quer desenvolver o plano de desenvolvimento individual, ótimo, parabéns. Tem um professor que ele se doa mais do que os outros. Isso é excelente, né? Mas isso é 1 em 1 milhão, viu? Isso aí não contempla sempre, não. Então, o importante é o quê? É reconhecer que a matrícula especial ela é necessária, não é? Que vocês precisam estar aí contemplados no meio disso. O AE é como um instrumento valioso para aprimorar o desenvolvimento, considerando o ensino-aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e para o exercício da cidadania. Gente, vou dizer mais uma vez para vocês, o AE ele é tão importante que ele é um dos responsáveis por formar o ambiente escolar. É através do atendimento educacional especializado que vocês criam artifícios para que se inclua de verdade. Muitas vezes, o processo de inclusão está comprometido por conta do espaço, por conta das barreiras de acessibilidade, o espaço ele não é acessível. Muitas vezes são os profissionais que não estão formados para isso. O professor, ele precisa ser formado em AE? Não, mas ele precisa reconhecer que o seu planejamento precisa ser adaptado para aquele aluno. Então, às vezes, ele não tem esse conhecimento. Como é que eu vou adaptar meu planejamento ou as atividades para um aluno autista? Eu tenho 3 alunos autistas na sala de aula, todos 3 são diferentes. Então, é o AE que vai nos ajudar a fazer essas adaptações. Então, por isso que ela é importante. Então, para que se haja inclusão de fato, se estamos falando de inclusão, a gente já está falando educação especial, educação regular. Isso junto, cria-se inclusão, constrói-se inclusão com essas duas modalidades. Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias. O Plano Nacional de Educação, olhares sobre o andamento das metas 93. Os sistemas de educação devem ser planejados e com programas educativos implementando
implementados, tendo em vista a vasta diversidade dessas características e necessidades, as crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Gente, quando a gente fala em implementação, é porque a educação inclusiva ela já é implementada nacionalmente. Já tem as leis, lá naquele primeiro slide, eu trouxe para vocês as leis que fundamentam o processo de inclusão, tudo aquilo que se espera da educação hoje. O que está faltando? O que falta para acontecer a inclusão de verdade? Implementar todo esse processo, reconhecer essas leis, reconhecer essa garantia de direito do aluno e, de fato, implementar nas escolas. Que é aí que entra um grande embaraço, né? O processo de implementação, ele não é simples. Não é simples você reconhecer que um aluno que traz ali diversos atrasos vai, de fato, conseguir acompanhar uma turma de 8º ano, de 7º ano. Não seja vocês, o auxiliar, dizer que o aluno não consegue, viu? Você não é papel de vocês. Se o aluno não consegue, então você não era para estar ali, né? Você não é SL. Você só está ali porque se reconhece que o aluno vai conseguir com sua ajuda, tá? Então, para que se haja um processo de inclusão, de fato, é preciso que se implemente as ações da educação inclusiva, né? É preciso que na escola contemple esse planejamento. Então, é importante que vocês falem isso e expressem isso nesse momento, porque senão vai barrar lá naquele primeiro ponto. Quais são as barreiras que impedem o trabalho de auxiliar? O que acaba atrapalhando o trabalho de vocês é exatamente essa falta de planejamento, essa falta de implementação. Tem muita escola que se diz inclusiva, que oferta educação especial, mas, de fato, a escola, a cara, não mudou. O espaço não é tão acessível assim. As pessoas não são tão acessíveis assim. A acessibilidade atitudinal, ela é a mais importante nesse momento, tá? Você tomar uma atitude acessível, você tornar o espaço, um momento, um ambiente acessível, não é simplesmente tendo rampa, piso tátil que vocês transformam a escola em acessível, não. É preciso que as pessoas que estejam ali, elas tenham atitudes para que isso possa ocorrer de verdade. Então, estabeleça a relação entre a atribuição do auxiliar terapêutico e a política de inclusão da pessoa com deficiência. Nada melhor do que citar a LBI, né? Então, terceiro artigo dessa lei, ela considera o quê? Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Gente, a gente reconhece que, apesar das escolas terem espaços acessíveis, que às vezes acontece muito, tá lá piso tátil, tá lá rampa de acesso, tá lá as carteiras adaptadas e tudo, às vezes o aluno ele não consegue se desenvolver sozinho. Ele não tem autonomia total para isso. Então, vocês estão ali como elo de segurança, ao ponto que vocês também vão trabalhar esse processo de autonomia, para que ele se desenvolva sozinho. Muitas vezes o auxiliar, ele está ali acompanhando um aluno cego, vamos supor. Às vezes a pessoa, por achar que o aluno é cego, ele vai depender dele a vida toda. Não. A pessoa cega, ela trabalha o processo de autonomia para que ela reconheça o espaço. O trabalho do auxiliar ali é dar o ombro e fazer esse reconhecimento de espaço com o aluno. Não é para que ele consiga se desenvolver sozinho, com segurança também. Então, você, se não tivesse essa necessidade humana ali, né, esse elo humano, apenas tirar as barreiras de acessibilidade ali, né, que inacessíveis seria o suficiente, e não é bem assim. Então, o desenho universal, ele já cria esse modelo onde o espaço deve ser acessível, né? Essa concepção de produtos que deve ser acessível a todos. Então, já traz isso. E aí, nós temos também na LBI a função do atendente pessoal, aquela pessoa que pode ser membro da família ou não. Muitas vezes tem essa barreirinha bem aqui, ó.
Muita gente faz o seletivo para auxiliar e tudo, aí quer ir lá para a escola que o filho está matriculado e o filho é deficiente. Ah, eu quero acompanhar meu filho. Isso não pode acontecer, viu? O atendente pessoal, ele é uma pessoa que atende o dia a dia daquele aluno, daquela pessoa, né? Ele atende aquela pessoa. Quem atende o aluno é esse aqui, o profissional de apoio escolar. Ele exerce atividade de alimentação, de higiene, locomoção, né? Atua em todas as atividades escolares na qual fizer necessária, né? Em todos os níveis, modalidades, nas instituições públicas e privadas, tá? Então, tudo isso excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissão legalmente estabelecida. Vocês não fazem curativo, tá? Quem faz isso é um técnico ou enfermeiro. Vocês não dão aula. Quem faz isso é o professor, tá certo? Então, às vezes fica nisso. Agora, vocês vão para o banheiro com os meninos, se eles precisarem, tudo que você limpa, sim, tá aqui, ó. Vocês acompanham nas atividades de higiene. E se o aluno é adulto? Gente, em todas as modalidades de ensino. Se eu falo em todas as modalidades de ensino, eu contemplo até EJA, tá? Então, estejam preparados para isso. Vocês não estão fazendo um seletivo direcionado, não, dizendo que vocês só vão trabalhar com criança, dizendo ali qual o modelo de aluno que vocês vão trabalhar. Então, dentro do que se espera, dentro da perspectiva nacional de inclusão, a fundamentação do trabalho profissional de apoio escolar é essa, tá? Então, vocês não são atendente pessoal, vocês não vão atender a criança fora da escola. Ah, tem uma atividade extraescolar, uma atividade de campo. É extra, não faz parte, não contempla nenhum componente curricular e tudo, não. A professora vai fazer um passeio e tudo. O auxiliar ainda precisa estar. Não, isso aí é um atendente pessoal. Tá, se eu fosse auxiliar, claro, eu queria acompanhar, porque a gente quer acompanhar todo o processo, mas isso aí é do auxiliar. Tudo que contempla o profissional de apoio escolar é o que está dentro do planejamento do professor, é o que está contemplando o processo de ensino-aprendizagem. Passou daí, é a família, é o atendente, é o acompanhante desse aluno. É preciso se estabelecer isso, né? Às vezes a família, ela vai para uma festinha na escola, por exemplo, vou dar um exemplo, o Dia das Mães. O Dia das Mães, o que se espera dos professores? Que eles planejam um momento e tudo que as crianças vão se apresentar e tudo aquilo ali é o momento da escola. O auxiliar, ele está ali, né? Mas aquele momento em que o aluno ele está fazendo a refeição com os pais, que eles estão sentados, é uma festa. Aquilo ali é o olhar da família. Se for do cuidador, é o olhar do cuidador. Como todas as outras crianças estão ali com a família. O auxiliar não para estar ali. O auxiliar, ele está no processo da escola, de escolarização. Aquilo que a escola contempla, tá certo? Então, o profissional de apoio escolar é definido na Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, artigo 3º, incisivo 13, viu? Então, isso aí, se vocês querem fundamentar, vocês estão aí. Tá? Ele é um elo entre o aluno e o espaço escolar, e o ambiente escolar, né? Um auxílio para as atividades de alimentação, higiene, locomoção e atividades escolares, que se mostrar necessária. Nesse sentido, o trabalho do profissional de apoio escolar não deve ser confundido com o de monitor auxiliar, de sala ou do professor. Sua função é promover a acessibilidade do aluno com deficiência e o processo de escolarização, tá? Que fique claro para vocês que vocês não são habilitados para dar aula. Vocês não são habilitados para dar aula. É tanto que lá contempla a licenciatura, como também contempla o ensino médio, né? Ah, mas eu tenho licenciatura, eu posso dar aula. Aí fica critério de vocês, mas a profissão não é essa. A profissão é o processo de auxílio do aluno com deficiência, do aluno público-alvo da educação especial. Professora, e a senhora não vai falar aqui da deficiência? E aí, se eu for... Gente, se eu falasse aqui com deficiência, ia ser muito específico,
Na verdade, vocês estão fazendo seletivo para atender os alunos público-alvo da educação especial. Lá não está dizendo que vai ser autista, lá não está dizendo que vai ser um aluno com alta habilidade, lá não está dizendo que vai ser um aluno cadeirante, lá não está dizendo. Por que não diz? Porque não se espera que vocês vão estudar a deficiência do aluno. Não é isso. Vocês vão estudar o que o aluno gosta, o que contempla esse prazer pelo processo de ensino-aprendizagem do aluno. É isso que vocês vão estar buscando. Dentro do planejamento, dentro do que o professor traz para o aluno, vocês vão estar contemplando ali esse prazer. Vocês vão estar buscando forma de dinamizar esse processo. É isso que se espera. Se vocês vão lidar com um aluno autista, a partir do momento que vocês recebem o encaminhamento, que vocês já estão ali sabendo com o aluno que vocês vão lidar, não é com autismo, não. Vocês vão lidar com a pessoa, é com aquele aluno, é dentro do que ele apresenta para vocês, é dentro do perfil que ele te apresenta, não é a deficiência em si. Então, o aluno autista, dependendo da forma que ele é acompanhado, ele nem traz a necessidade do auxílio. Ele nem traz essa necessidade. Muitas vezes eles até negam essa necessidade, eles não querem. Então, é por isso que vocês precisam estar preparados para receber esse público. Qual é esse público? Aluno com deficiência, com transtornos globais, altas habilidades e superdotação. Né? Então, o que eu sugiro para vocês? Disponibilizei esses slides, né, para o Tiago estar repassando para vocês logo depois, que vocês releiam essa fundamentação, e aí vocês façam como o professor Carlos Eduardo diz, treinem essa entrevista, chame alguém da família e tudo para ver como vocês conseguem fazer essa linha de defesa. Gente, essa aí vocês vão defender a educação inclusiva, né? Como eu digo para vocês, o que eu aconselho, esqueça essa história de educação especial. Vocês são um elo de educação inclusiva. O processo aqui é inclusivo. Não é? Vocês não vão estar... A educação especial, ela olha a individualidade do aluno na sala de recurso. Na sala de aula, vocês contemplam o processo de ensino-aprendizagem. Né? Espero ter contribuído aqui com vocês. Finalizo minha apresentação.